Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos começando agora o programa podcast Altarcast. Nessa noite, diretamente da TV Quixadá na mídia. É um momento especial, pois estamos dando início ao primeiro episódio desse programa, tá certo? O primeiro episódio desse programa. E temos aqui como convidado o primeiro convidado, diácono Samuel Costa, que estará contando o testemunho, que estará aqui explanando aquilo que Deus já revelou por meio dos seus mistérios a vida dele. E você que está acompanhando, que vai acompanhar esse programa, fica até o final, pois Deus vai falar com você tremendamente, tá certo? Então fica até o final, já começa a se inscrever no canal da TV Quixadá na mídia, começa a compartilhar essa live, começa a curtir, a comentar, tá certo? Durante esse programa estaremos abrindo espaço para vocês fazerem perguntas e eu creio que Deus nessa noite falará conosco através da vida do seu servo, tá certo? Diácono Samuel Costa, muito prazer estar trazendo aqui pela primeira vez prazer é meu, o nosso irmão. programa, um programa que está estreando aqui na TV Quixadá na mídia, e deixei as suas considerações. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aí ao vivo, nos assistindo, né? Quero dizer que é um privilégio estar aqui pela primeira vez, né? E maior privilégio ainda na estreia desse programa, né? No Altarcast, se Deus quiser, nós vamos ter aqui muitos outros desses, com outras pessoas, né? Agradecer aqui ao nosso amado irmão, o Alisson Felipe, que está aqui, né? Na administração aqui da TV Quixadá na mídia. Todos aqueles que fazem a equipe do programa da TV Quixadá na mídia. Agradecer também ao irmão Gabriel pelo convite, né, aqui para estar aqui estreando esse podcast, esse programa. E eu creio que na noite de hoje muitas pessoas serão abençoadas, né, que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado nessa noite. Amém? Amém. Ô, coisa boa. Então você que está acompanhando esse programa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu creio que milhares e milhares e milhares de vidas serão alcançadas através desse podcast. Mas para isso Deus quer lhe usar para compartilhar para mais pessoas, tá certo? Você que ainda não é inscrito no canal da TV Quixadá na mídia, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, tá certo? Acompanhe as nossas redes sociais, TV Quixadá na mídia Ceará, Instagram e TV Quixadá na mídia Facebook, tá certo?
E eu creio que Deus falará conosco nessa noite. Está aqui o nosso diretor, o Alisson Felipe, a esposa do diácono Samuel, a irmã Cris, tá certo? E eu creio, irmãos, que Deus nessa noite vai falar com vocês através do testemunho da vida desse homem de Deus, tá certo? Então aqui eu já louvo a Deus pela sua vida, diácono Samuel. E dentro desse programa estaremos aqui explanando um pouco daquilo que Deus fez na vida dele. Será um programa edificante, que edificará a sua vida, tá certo? Então, fique do começo ao fim. Como eu disse, no meio do programa estaremos abrindo espaço para que você venha fazer as suas perguntas. E eu creio que perguntas serão feitas e também respondidas nesse lugar, tá certo? E a primeira pergunta para começar bem esse nosso programa, e como é um programa de estreia, vamos aproveitar e fazer esse programa ser um programa abençoado. E creio assim em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu faço a você, diácono Samuel, é: quem é você quando não está no púlpito? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a maioria das pessoas acredita, né? E as pessoas têm até um estereótipo de que a gente no púlpito é uma coisa e em casa é outra. Só que eu acredito dessa forma, que no púlpito, pregando a palavra de Deus, a gente tem por obrigação de manifestar uma seriedade maior, né? Até porque a gente está lidando com algo sobrenatural, que é a palavra de Deus. Mas fora do púlpito, eu sou, né, em primeiro lugar, esposo, né? Ainda não sou pai, creio que vou ter o privilégio ainda de ser, né? Eu estou conversando com a minha esposa para isso, né? Mas fora do púlpito eu sou esposo, né? Eu ajudo nas tarefas de casa, como a Bíblia diz que o marido tem que prestar esse suporte para a mulher, né? E eu jamais poderia deixar de ser quem eu sou, né? Sempre fui alguém extrovertido, brincalhão, né? Tenho lá os meus momentos de dificuldades, né? Os meus momentos de tristeza, que nós não estamos isentos de passar por isso, mas eu vivo uma vida feliz, eu considero isso uma bênção de Deus, né? E eu uso até um texto da Bíblia para isso, né? Provérbios 17:1, quero deixar também isso para a meditação dos irmãos, aonde diz que é melhor um bocado seco com tranquilidade do que uma mesa farta com contendas, né? Eu sempre digo isso à minha esposa e Deus tem nos abençoado através disso. Glória a Deus. E é isso mesmo. A gente analisa, diácono Samuel, que muitos acham que a gente é uma coisa por dentro da igreja, em cima do altar, mas debaixo, lá fora, se torna outra coisa. Mas isso é totalmente diferente quando a gente está com Cristo. A gente entende Exatamente. Que a graça de Deus, ela nos alcança onde nós estamos e nos faz entender que aonde nós estamos devemos fazer a diferença, né? Então, algo maravilhoso é entendermos que assim como nós estamos em cima do altar, devemos estar abaixo dele, fora dele, que é ainda em comunhão com Deus. Diácono Samuel, me responda uma coisa, como foi a sua infância e seu primeiro contato com a fé cristã? Gabriel, para começar, eu tive um privilégio, né, de nascer num lar cristão, né, para a glória de Deus, mas assim, eu sempre digo para algumas pessoas que eu converso que eu nascer num lar cristão não me faz crente, até porque, biblicamente, todos nós precisamos confessar a Cristo como Salvador, isso é bíblico, né? Paulo disse isso em Romanos capítulo 10, que nós precisamos confessar, crer no coração e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? E assim, eu tive uma infância um pouco difícil, né? Quando eu nasci, os meus pais estavam passando por uma dificuldade muito grande, né? E eu passei por alguns processos de enfermidades também, ainda na infância. E, assim, até um testemunho a deixar aqui para os irmãos, né? Para aqueles que não conhecem ainda a minha história. Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe passando por algumas dificuldades, ela é angustiada, tribulada, né? Ainda
nova convertida, e o meu pai procurando emprego, e na realidade estava muito difícil na época, né? Ele tinha trabalhado por alguns meses, alguns anos na prefeitura, mas aí depois que ele foi demitido, ele não conseguiu mais achar emprego. A minha mãe era funcionária pública, mas mesmo assim, o salário na época era pequeno, né? E a família era grande, eu era o terceiro filho, e a minha mãe, ainda grávida de mim, né? Ela pensou em me abortar, né? E as minhas tias, ouvindo isso, né? Elas deram remédio para minha mãe abortar. Só que eu era um projeto de Deus, né? Eu creio nisso, que cada homem, cada mulher, para cada homem, para cada mulher, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Por exemplo, ele disse para Jeremias, né, no capítulo 1, versículo 5, que antes que Jeremias nascesse, ele tinha escolhido Jeremias e tinha dado Jeremias às nações por profeta. E eu creio que comigo não foi diferente, né? Deus me preservou ainda no ventre da minha mãe, mesmo a minha mãe tendo tomado esses remédios para abortar, e eu nasci com algumas complicações, mas para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu estou aqui, né? Eu tive uma infância muito difícil, como eu acabei de citar. Os meus irmãos, né? Somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, né? A minha mãe e o meu pai lutaram com muita dificuldade para nos criar, mas de uma coisa, Gabriel, eu posso testemunhar, é que a fidelidade de Deus, ela é sem fim para aqueles que confiam nele, para aqueles que depositam a sua fé em Deus. Deus nunca deixa faltar. E qual a câmera? A minha é essa. E eu queria até deixar como testemunho para você que está em casa, se você está passando por algum momento de dificuldade, se você está enfrentando alguma turbulência, alguma tribulação, deposite a tua fé em Cristo, deposite a tua fé em Jesus. Não olhe para as tentações, não olhe para as tribulações, porque quando nós olhamos para a força do vento, quando nós olhamos para a força do mar, a gente muitas vezes quer parar. Mas deposite a tua fé em Cristo. Eu sou prova viva disso e eu posso contar os testemunhos, que não são poucos, né? Hoje eu vou contar alguns deles, mas eu queria deixar resumido nessa fala para não ficar muito estendido, né? Eu posso contar muitos e muitos e muitos testemunhos que eu vi, desde a minha infância até os dias de hoje, os milagres que Deus operou na vida dos meus pais, na minha vida, né? E tem operado hoje na minha vida juntamente com a minha esposa. Deus, glória a Deus. Olha, a gente analisando esse testemunho, eu tiro um pouco disso, que desde pequeno também eu venho na fé, sabe? E analiso que quando Deus ele tem uma obra na sua vida, não tem como você escapar. Se você corre, o chamado corre atrás de você até lhe alcançar, e acaba que lhe alcançando, sabe? Quando você decide entender que Deus tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, e Deus quer aquilo para você, então você se deixa aí, até que o chamado de Deus lhe alcança e Deus começa a trabalhar na sua vida. E eu, olhando esse testemunho, analiso muito bem que a vida cristã, a nossa vida com Jesus, ela vem de muitas lutas, mas o que prevalece é a fé. E tendo fé, irmão, nós entendemos uma coisa, que a gente chega aonde Deus quer que nós vamos chegar, tá? Então, Samuel, quando você entendeu que tinha um chamado para o altar? É bem curioso falar disso, porque, assim, na minha infância, eu sempre gostei de cantar, sabe? Eu sempre gostei de cantar. Na família do meu pai, da minha mãe, a gente tem muitos músicos, né? E a música tá no sangue, né? Querendo ou não. Mas eu, tipo assim, como eu disse, é curioso. Eu, quando adolescente, meus 13 para 14 anos, eu via muito meu pai em casa assistindo pregação, né? E eu olhava assim e via aqueles homens gritando, pulando, né? Eu ainda não entendia muita coisa. E eu dizia assim, poxa, o pai está assistindo esses homens aí gritando, pulando, o que eles estão falando? E eu já era batizado com o Espírito Santo, né? Mas aí eu não tinha entendimento de muita coisa do mundo espiritual. Aí os anos foram se passando, né? E eu tocava na igreja, cantava,
mas não queria saber de nada com pregação. Quando foi um dia, eu acho que eu estava com 16 anos, a gente foi para um culto campal na casa de uma irmã, a irmã Conceição, né? Me lembro até hoje desse dia. E eu sentado lá, e teve um irmão que foi ministrar a palavra de Deus lá, muito simples, né? Uma linguagem bastante simples. E eu aprecio a simplicidade, sabe, Gabriel? E eu creio que Deus também aprecia a simplicidade, a humildade, que inclusive a Bíblia diz, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, né? E esse homem começou a olhar para mim de um jeito diferente. E eu olhei para ele e ele fixou os olhos em mim. E ele olhou para mim e perguntou, né, se eu era filho do pastor. E o pastor, meu pai, disse que sim, né, confirmou. E ele disse assim: olha, jovem, Deus acha muito bonito o teu louvor. Eu tinha louvado, né, eu tinha tocado e louvado um hino lá. Ele disse assim: mas Deus te quer para algo mais além do louvor. Glória a Deus. Deus tem uma chamada na tua vida para a área da pregação, né? E eu confesso que na hora eu não dei muito crédito, né? Às vezes a gente é incrédulo, o ser humano, ele tem esse defeito. Mas depois de alguns dias, começou a nascer em mim algo que eu não tinha, né? Uma vontade de orar, uma vontade de ler Bíblia, porque eu confesso aos irmãos, eu não lia Bíblia, eu não orava, né? E começou a nascer em mim um desejo, né, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. E eu comecei a orar, comecei a buscar, né? Eu já era, como eu disse, já era batizado com o Espírito Santo. Passei por alguns processos, né, entre dos 13 aos 16 anos, porque assim, eu fui batizado com o Espírito Santo com os 11 anos de idade, sabe? Antes de descer as águas, eu desci as águas com 14 anos, e foi até algo engraçado, porque acho que tinha umas 6 pessoas para batizar, e meu pai fazendo o batismo lá, ele batizou todo mundo, e ele ia saindo da água, e eu falei: oxe, o senhor não vai me batizar não? Quase que ele esquecia de me batizar, né? Ele voltou, aí me batizou lá, desci as águas, foi uma bênção. E nesse intervalo dos 13 aos 16 anos, eu passei por eu diria, uma crise, né, espiritual. Muito porque alguns irmãos, Gabriel, que viram eu falar em línguas, né, ser batizado com o Espírito Santo nos cultos, nas orações, falar em línguas, eles acabaram que sem querer tentando me calar, né? Disseram que eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo porque eu era isso, eu era aquilo e tal, porque eu era muito brincalhão na igreja. Na verdade, eu ainda estava em processo de formação, né? Eu era uma criança, eu tinha 13 anos de idade, né? E eu tinha um irmão que ele era um obreiro. Eu gosto muito dele, mas assim, isso, não vou dizer que eu fiquei com rancor dele, mas aquilo naquele tempo me marcou assim de uma forma que até no ciclo de oração eu estava orando e eu queria falar em línguas. Eu abri o olho assim, olhava de rabo de olho para ele, e ele olhava para mim assim, bem sério, e eu me retraía, sabe? Eu fiquei por muitos anos naquilo. Quando eu recebi essa confirmação de Deus, né, para pregar, que eu comecei a dar algumas saudações, e Deus começou a me usar em alguns cultos, inclusive assim, em profecia, eles começaram a olhar para mim, e depois eles mesmos, né, chegaram para mim e reconheceram. Ele disse: olha, realmente Deus é na tua vida. Realmente Deus tinha te enchido com o Espírito Santo e a gente não reconheceu, né? Então, é até assim um recado, né, para os irmãos que nos assistem, que nós não temos esse direito, Gabriel, de olhar para alguém porque ele não adora da nossa maneira, porque a gente não manifesta a nossa adoração daquele modo. Nós não temos o direito de olhar para aquela pessoa e dizer que ele não está cheio do Espírito Santo. É verdade. Até porque a comunhão com Deus, né, ela é algo muito particular. Não é algo que eu possa dizer: o irmão tem que ser igual a mim. Não, de forma alguma. Deus não trabalha dessa maneira. Deus, ele trabalha com particularidades. Deus sabe as tuas limitações, por exemplo. Deus sabe as minhas limitações. Deus sabe as limitações de cada um que está aqui presente nesse estúdio, de você aí que está me ouvindo, né? Então, o que eu digo para você é isso: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque quando a gente olha para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente não se perde.
né? E foi isso que eu fiz. Eu olhei para mim mesmo, olhei para Cristo, olhei para a palavra e eu disse, poxa, eu senti Deus naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Como que eles estão dizendo que eu não fui? Se eu senti Deus naquele dia, naquele momento, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Então, eu não posso mais continuar me prendendo. E eu orei a Deus, eu disse, Senhor, me confirma. Se é da tua vontade, se realmente eu fui batizado com o Espírito Santo, eu quero um sinal da tua parte. E Deus me renovou de uma tal forma que eu senti um ímpeto e de lá para cá, graças a Deus, eu nunca mais parei. Nunca mais parou. Né? E estamos aí hoje. Glória a Deus. Eu acho que vai fazer... Eu comecei a pregar com os meus 16 anos oficialmente, né? Hoje eu tenho 29, acho que está para mais de 10 anos aí 10 de anos. ministério. Né? E para a glória do nome do Senhor. Olha, analisando esse seu testemunho, eu tiro um pouco do que eu já passei também na minha infância. A minha mãe que está assistindo aí, esse programa, minha mãe está assistindo o programa, meu pai acabou de mandar uma foto que ele estava acompanhando o programa, e eles viram muito um pouco da minha caminhada no começo da minha caminhada, que eu passei também algumas provas. Eu acredito que eu não falei essa parte no testemunho que eu dei aqui, o Alisson, mas eu tinha uns vizinhos, Samuel, que praticamente era no mesmo modelo. Eles me criticavam pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de adorar, pelo meu jeito de servir. Aí chegavam e diziam, você tem espírito de engano, quando o profeta fulano de tal vindo no culto, ele vai te revelar e vai lançar por terra esse espírito. Mas assim, Gabriel, só desculpa Sim, sim. a tua fala. No caso, você disse que eram vizinhos. Né? Vizinhos. Não crentes? Eram não crentes? Crentes. Eram crentes? Crentes. Pois era isso que eu ia dizer. O pior é quando a pessoa se considera cristão, crente em Cristo, e se acha no direito de julgar. Não estou falando aqui da questão da conduta, porque a nossa conduta ela tem que ser julgada e analisada pela palavra. Mas quando a pessoa se diz cristão e se acha no direito de julgar a sua comunhão particular e diz assim, eu não vejo fulano orando, eu não vejo fulano lendo a Bíblia, e não é para ver mesmo. E não é para ver, né? Perdão, o microfone estava desligado esse tempo todo, mas captou aí. Repetindo, né? O pior é quando a pessoa se diz cristão, né? E se acha no direito de julgar a comunhão particular de alguém. É verdade. Né? O jeito de adorar, a forma de adorar, né? Tem um irmão que é um amigo meu, né? Só para devolver a fala para ti, sim. Damião, né? Gosto muito dele, é um amigo pessoal. Oh, Jesus, e é aquele crente que no culto não tem culto frio para ele. Se o culto tiver frio, ele mesmo glorifica, ele mesmo taca fogo nele mesmo. Né? Inclusive, eu acho que ele está assistindo. Um abraço, meu amigo Damião. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, Gabriel. Olha, o Damião, gente, pra quem não conhece o Damião, precisa conhecer. O Damião é lá da igreja do Samuel, tá certo? O Damião é uma bênção de Deus. Uns dias atrás, uns meses atrás, nós fomos convidados a ir em Mulungu, para uma vigília lá no Mulungu, da igreja do pastor Wagner. Foi uma vigília organizada pela irmã Carla Timóteo. né? A irmã Carla Timóteo. E ela lá fazendo a vigília, e irmãos, começou o sono bater. E eu digo uma coisa, se você for pra vigília, o Damião tiver na vigília e você tiver com sono, corre pra perto do Damião, que ele não deixa você quieto não. Você não dorme a vigília, tá certo? O Damiãozinho, cheguei do lado dele, ele começou a dar um glória, eu digo, Jesus amado, onde é que nós vamos parar? Da fé o irmão Damião arrebatado, eu digo, ô Jesus, o Damião é uma bênção. E voltando aqui o assunto, olha, e esses vizinhos, eles me perseguiam muito, até que esse pregador veio de Fortaleza, chegou lá, fez esse culto, o culto foi uma maravilha, quando saiu, nada. E hoje, irmãos, eu chorava demais. Eu chorava tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E minha mãe via o que eu estava passando. Tinha dia, Samuel, que eles faziam um aniversário. E eu ia para esse aniversário. Só que eu queria trazer comida para casa, para a mãe e para o pai, de aniversário, né? Coxinha, essas coisas boas. E eles diziam, morta a fome.
tá passando fome. E eu comecei a chorar com isso, sabe? E hoje estou de pé, eles não estão. Eu acredito numa coisa, eu acredito que nunca você deve tocar naquilo que Deus levantou para você, sabe? Eu acho que nós, como os crentes e seres humanos de boa índole, nós devemos entender que nunca na nossa vida nós devemos tocar em quem Deus levantou, sabe? Porque hoje ele pode estar de pé e você também, mas amanhã ele pode continuar de pé e você cair, né? Então é esse conselho que eu dou a vocês. Nunca toque naquilo que Deus levantou, nunca toque naquilo que Deus chamou, naquele que Deus chamou. Se a pessoa não adora da sua forma, não glorifica a Deus da sua forma, amém. Deus é na vida dele também. Se a pessoa adora sentado, Deus é na vida dele. Se a pessoa adora correndo, Deus é na vida dele. Se a pessoa adora pulando, Deus é na vida dele. Nunca julgue ninguém, nunca critique ninguém pela sua forma de adorar. A igreja hoje em dia deve ser um ponto em que as pessoas acolham e não lance para fora. No mundo já tem tanta pessoa perdida. Na igreja nós estamos com tanta luta, sabe, tentando trazer para dentro, e infelizmente muitos não têm esse amor, sabe, de trazer, só de afastar. Então serve para você esse alerta, tá bom? Aproveitando esse gancho, Gabriel, da tua fala, eu tinha até preparado um texto aqui pra gente ler no início, mas Ótimo. acabei me esquecendo. Eu queria só fazer menção desse texto rapidinho. Tá ótimo. Salmo de número 37, né? Verso 22 e 23, que diz assim... verso 23 e 24, perdão. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu considero esse versículo como meu livro de bolso, né? Sim. É um versículo que eu aprendi a amar e a gostar. Você falando dessa questão aí da igreja, a gente está enfrentando uma fase muito difícil hoje, na igreja de hoje, sabe? Isso. Gabriel? Isso. Onde as pessoas estão preocupadas muito mais com... Como é que eu diria aqui? As pessoas estão muito mais preocupadas com a visibilidade que a igreja vai ter no quesito de seguidores, de curtidas no vídeo, de compartilhamentos, do que realmente com as almas, sabe? E é muito triste você ver, que nem eu conheço pessoas, né? Não vou aqui citar o nome por questão de ética, pessoas que caíram, né? Pessoas que pecaram, e dificilmente essas pessoas se levantam, né? Muitos só quando vão para fora. Por quê? Porque aqui não encontram amparo, não encontram apoio, não encontram alguém. Não estou falando aqui, por exemplo, de passar a mão no pecado de alguém, né? Mas de entender que todo ser humano ele é sujeito a cair. A falha, né? 1 Coríntios 10, 12, Paulo alerta aos coríntios e ele diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. olhe para que não caia. Né? Nós jamais podemos bater no peito e dizer, eu não vou cair, eu não vou pecar, né? Eu não vou errar. Eu já vi pessoas dizerem isso. E lamentavelmente eu não falo isso aqui para me gloriar ou para dizer aqui que eu sou isso ou aquilo, não. Mas lamentavelmente essa mesma pessoa que falou isso, uma semana depois eu vi caído no mundo das drogas. E eu tive misericórdia, junto com os irmãos da igreja, a gente orou, a gente ajudou, e para honra e glória do nome do Senhor, se levantou e está de pé Glória hoje. A Deus. Né? Glória a Deus. Eu acho importante a gente salientar isso aqui, Gabriel, de a gente olhar para os irmãos, para os nossos irmãos na fé, e olhar como Cristo olharia. Né? 1 Samuel 16:7, o Senhor bradou no coração de Samuel e disse: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. Me diga aí, você que está me ouvindo, se Deus olhasse para ti da mesma forma que os seres humanos olham, aonde você estaria hoje?
Aonde nós estaríamos hoje, Gabriel? Perdido. Se Deus olhasse para nós da mesma forma que os seres humanos nos olham. Perdido. Muitas vezes até irmãos que se dizem irmãos em Cristo. É verdade. Porque se eu me digo irmão em Cristo de alguém e eu saio, na verdade, espalhando uma fofoca de alguém, eu saio falando mal de alguém, eu não sou irmão em Cristo coisa nenhuma. É verdade, é verdade. 1 João capítulo 2 diz que aquele que ama a Deus e odeia seu irmão até agora está em trevas. É verdade. Então, isso precisa ter um paradeiro no meio da igreja. Né? A gente precisa olhar mais para os irmãos como Cristo olharia. É verdade. Tá bem? A gente analisando isso, a gente vê que é o que mais acontece nos dias de hoje. E Paulo alerta, ainda que eu fale na língua dos anjos, ainda que eu fale na língua dos homens, se não tiver amor, então o alicerce de tudo é o amor. Nada seria, ele diz, né? O alicerce de tudo é o amor, né? Então, se você não tem amor, não tem como você ter o Espírito Santo na sua vida. Porque ele é amor, ele é paz. E é né? um dos frutos principais, né? Que É o o amor. crente cheio do Espírito Santo manifesta é o amor. É o amor. Né? Amar. Amar corrige, amar cuida, amar alerta, amar prega. Entendeu? Se eu amo a Jesus e se eu amo meu próximo, eu prego que Jesus salva e liberta. Né? Isso é o amor, o verdadeiro amor. Não é a gente matar as almas, não, irmão. Nós estamos... Quem faz isso é o diabo. Nós não pode tomar, né, a frente do diabo e querer fazer o trabalho dele. Né? O trabalho dele é isso, é matar, tirar da presença de Deus. Mas infelizmente... Como tem crente hoje em dia que está fazendo o trabalho prestando serviço para Satanás? É né? verdade. Terceirizado, É infelizmente. verdade. Terceirizado ainda mais. Olha, qual foi o momento mais marcante da sua conversão, do seu chamado? Agora o negócio está começando a esquentar. Cara, eu tive muitas experiências com Deus, assim, posso dizer, desde o momento da minha conversão até o meu chamado. Mas a que me marcou mais foi quando eu estive pregando na cidade de Pacajus, na Assembleia de Deus Tempo Central. A sede? Não, na congregação Aldeia Parque. Aldeia Parque. O meu tio mora lá, né, minha tia, e eles intermediaram lá com o pastor e me convidaram para pregar, né, e eu fui. Foram 2 noites, né, eu preguei no sábado, culto de jovens, e no domingo, culto de missões, né, e a gente chegou lá, conversamos, eu, o pastor, a gente fez logo uma amizade, né, com os filhos dele, a esposa dele também muito receptiva, né, muito alegre ali. Eu fui muito bem recebido ali, a verdade, né? Me chamou para almoçar com ele, a gente almoçou, aquela coisa toda. E fomos pro culto, né? Eu preguei no sábado à noite, muita gente na igreja. E eu tinha, né? Eu posso dizer que eu ainda tenho, mas naquela época eu tinha mais, né? Uma sede como ganhador de almas, né? Eu sempre tive essa noção de que Deus tinha me levantado para isso, para arrancar vidas da mão de Satanás. E eu preguei no culto de jovens, foi uma bênção, tal. Deus me usou lá em palavras proféticas, na pregação da palavra também. E eu lembro que eu orei a Deus quando eu cheguei do culto, né? Eu disse: Senhor, a palavra foi uma bênção, muitas vidas foram edificadas, mas eu não ganhei nenhuma alma para ti. Eu não queria voltar para Quixadá sem ganhar nenhuma alma. Né? E Deus não me respondeu nada a princípio. Eu orei, agradeci a Deus em oração, fui dormir, acordei no outro dia, tal, fui almoçar nesse dia na casa do pastor, a gente conversou bastante. No domingo à noite eu fui pregar, né, no culto de missões. E com aquela expectativa, né, de que alguma alma nesse culto iria se converter ao nome do Senhor. E eu comecei a pregar em um texto totalmente diferente daquilo que eu tinha preparado. Né? E o Senhor foi me levando conforme a sua vontade, né? O Espírito Santo foi me conduzindo conforme a sua vontade. E eu comecei a falar dos sofrimentos de Jesus, né? Eu preguei baseado em Isaías 53, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu comecei a mencionar os sofrimentos de Jesus, o que ele tinha passado por nós. E Gabriel, diante de Deus, com 20 minutos que eu estava falando sobre o sofrimento de Jesus, quando eu levantei os meus olhos, eu acho que tinha na base de umas 100 pessoas na igreja, 150 pessoas, não lembro exatamente o número agora. Quando eu levantei os meus olhos assim que eu estava pregando, né,
Eu não sei que tipo de experiência foi essa. Eu estava totalmente absorto aqui na pregação. Era como se eu estivesse olhando para o público, mas ao mesmo tempo eu não estava vendo ninguém ali. Eu estava como se fosse numa outra dimensão. E eu levantei os olhos aqui, eu vi a igreja em peso chorando. Você sabe o que é isso? A igreja em peso chorando. Eu olhei assim pro baterista que estava aqui do meu lado direito. Cara, o olho dele estava vermelho de tanto chorar. E ele olhava para mim assim, e Deus começou a me usar e tal. Aí Deus me incomodou para fazer o seguinte, eu nem sabia disso. Meu tio me contou depois. Deus me incomodou para fazer assim. Eu disse no microfone, faz o seguinte, prova que você não tem nada contra o teu irmão. Se levanta do seu lugar e abraça ele. Aí foi que Deus tomou a igreja mesmo em glória. E, cara, foi lindo. Crianças se abraçando, chorando, jovens se abraçando, chorando, os músicos. E eu quando olhei para aquilo tudo, eu desabei em lágrimas também. Eu desabei em lágrimas e fiquei agradecido a Deus. E se tivesse só até aí, né, para mim já estava bom. Mas eu queria almas para Jesus. Eu comecei a cantar aquele hino do Samuel Mariano, né, Reatando a Amizade. É tempo de voltar, de se arrepender. Gabriel, quando eu terminei de cantar, tinha 8 vidas para Jesus no altar. O filho do pastor veio lá do final da igreja chorando, se lançou no altar e se reconciliou. Teve, acho que umas 4 reconciliações e umas 4 aceitações. No total foram 8 vidas para Jesus. Eu diria que essa foi a experiência ministerial que mais me marcou. Claro, tiveram muitas experiências, mas assim, a que ficou marcada mesmo na minha trajetória ministerial foi essa. É interessante que cada pessoa ela tem a sua experiência individual com Deus, sabe? E é algo emocionante é quando Deus ele prova a sua glória, sabe? E é algo maravilhoso. É algo maravilhoso que nos deixa, nos faz estar extasiados da glória. E a gente analisa isso, a gente vê que há muitos cantos que a gente anda, que Deus ele manifesta a sua glória, que quando a gente vai ver, meu Deus, o que foi que aconteceu? Sabe? O que foi que aconteceu? Mas é aquilo, é entender que Deus, quando ele quer fazer, não tem quem impeça. Se você está na posição, se Deus ele quer que você faça algo para ele, faz. Porque Deus ele se responsabiliza por tudo, tá certo? Irmãos, é um tempozinho curto para dar tempo de nós dar um gole d'água, tá certo? Tomar um gole d'água, nós vamos pro intervalo e volta já, tá certo? Fique aí, pelo amor de Deus, não fuja, não saia, tá bom? Fique aí, do começo ao fim. Você tá até aqui, então continue e vá até o fim, irmão. Como diz o nordestino, é vapt-vupt. É vapt e vup, tá certo? Voltamos já. Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Nenê. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia.
A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Olha, você veio até aqui, então daqui pra frente até o programa terminar, pelo amor de Deus, não saia. Às vezes eu me engancho porque tem uma câmera aqui, outra aqui, mas a minha câmera é essa daqui. Ô, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um que está participando desse programa, que está acompanhando esse programa. Olha, eu tô aqui, glória a Deus, viu? O Alisson, irmão, tá só ali, eu tô evitando olhar pra ele pra mim não rir, tá certo? Mas tá sendo uma benção. Graças a Deus é a minha primeira vez, mais de muitas que vão vir. E eu creio que se você chegou aqui, como foi rápido, ó, vapt-vupt, nós fomos e voltamos, tá certo? Mais rápido do que coice de bacuri. Tá vendo? Meu Deus do céu, é forte. Olha, Samuel, qual foi os maiores desafios que você enfrentou no ministério? Cara, tem muitos. Eu poderia citar vários aqui, mas o maior desafio que a gente enfrenta, Gabriel, como pregador, como homem de Deus, eu creio que seja a nós mesmos, né? A gente enfrenta muitas guerras terríveis, mas não existe guerra maior do que a guerra contra nós mesmos, né? A guerra contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, porque a natureza humana ela é condicionada às vontades e paixões da carne, né? Paulo disse uma coisa interessante, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 19, né? Paulo diz que o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, né? E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Aí lá na frente, Paulo vai dizer assim, no último versículo do capítulo 7, Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu estava pesquisando, Gabriel, sobre essa expressão que Paulo usou, né, quem me livrará do corpo desta morte? Tinha um costume que foi reproduzido na Roma Antiga, que eram dos etruscos, né, que eram piratas que saqueavam os mares da Itália, né, na Roma Antiga, e o Império Romano reproduziu esse costume, que era chamado de necroforia. Que é isso? A necroforia era uma forma de castigar prisioneiros que cometiam crimes hediondos, inclusive o de assassinato. Que eles faziam o seguinte, Gabriel, eles pegavam o culpado, né, de homicídio, eles pegavam o corpo da vítima e amarravam ao corpo do acusado, né? E conforme a vítima ia se decompondo, né, era colado mesmo, rosto com rosto, braço com braço, de frente para a pessoa que cometeu o crime, né? Conforme a vítima ia se decompondo, o corpo do acusado também ia se decompondo, se deteriorando da mesma forma, né? Então, quando Paulo fala isso, ele faz menção a esse costume dos piratas etruscos que foi reproduzido pelo Império Romano, né? Nós sabemos que o Império Romano, na forma de castigar os seus algozes, os prisioneiros de guerra e os criminosos, ele era, né, especialmente cruel. Nós temos, por exemplo, o episódio mais famoso, né, da crucificação de Jesus, que o crucificado ficava por horas agonizando ali, com dores terríveis, e para pôr fim ao sofrimento do acusado, eles quebravam as pernas, né? Só que com Jesus não pôde acontecer, né, por causa de uma profecia no Salmo 34, verso 22, que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, né? Então, mas Paulo usa essa metáfora, né, essa expressão, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem tirará essa natureza mortal de mim, né? E ele mesmo responde em 1 Coríntios 15, a partir do verso 53, ele responde que no momento em que nós formos arrebatados, essa natureza caída, ela será transformada, será extinta em um corpo incorruptível e em um corpo glorioso. Mas enquanto isso não acontecer, né, na terra nós estaremos sujeitos a pecar e a errar. Claro, nós temos que nos esforçar, fazer por onde agradarmos a Deus e glorificarmos a Deus do nosso corpo. Mas nós somos passíveis de erros e de falhas como ser humano. E é desse jeito.
Olha, já pensou em desistir? O que te fez continuar? Várias vezes. Várias vezes eu já pensei em desistir. Muitas vezes. E isso não é algo de se admirar, porque eu creio que a maioria das pessoas que é chamado por Deus já enfrentou esse tipo de sentimento, né? Inclusive, muitas vezes, quando eu terminava de pregar, eu era tomado de uma frustração emocional terrível, né? Eu vi até esses dias o pastor Josué Brandão dando um testemunho, e ele dizendo que um amigo ligou para ele e desesperado e começou a chorar, e chorava compulsoriamente, né? E não conseguia parar, né? Chorava copiosamente, em prantos, aos berros, e ele tentando acalmar o amigo. E quando passou-se alguns minutos que o amigo conseguiu se acalmar, ele falou no telefone e disse: calma, o que foi que aconteceu? E o amigo olhou, falou para ele no telefone e disse: pastor, eu só devo estar endemoniado. E ele disse: o que foi? Qual é o problema? Ele disse: quando eu acabo de pregar, eu sou tomado de uma frustração terrível. Eu sinto dores no corpo inteiro. Eu sinto as minhas pernas tremerem, eu sinto o meu coração palpitar mais rápido. Eu sou tomado de crise de ansiedade terríveis, uma vontade de chorar. E o pastor Josué Brandão olhou para ele, né, no telefone e disse assim: meus parabéns, você é ser humano. Né? E eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Quem é pregador com certeza sabe do que eu estou falando, que quando a gente termina de pregar, a gente sente uma exaustão tremenda. Né? O corpo cansa. Por quê? Porque quando você está pregando, principalmente nos momentos de euforia, né, onde o Espírito Santo manifesta a sua glória através de nós, a gente vai liberando adrenalina, a gente vai liberando hormônios, e quando termina a pregação, a gente se sente exausto, cansado. Né? Jesus, por diversas vezes, se sentiu cansado. O próprio Jesus, quando andou na terra. Prova tanta que Jesus dormiu no barco. Né? Mateus capítulo 8, versículo 23 a seguir, Jesus dormiu no barco. Jesus dormiu de quê, irmão? De cansaço. Não era de outra coisa. Jesus, pode observar no texto, Jesus dormiu de cansaço. Né? Mas quando ele se levantou, ele acalmou o vento e a tempestade. Né? Então, mas Jesus era humano também. Então, se Jesus, que é Jesus, sentiu vontade de retroceder, por que nós não sentiríamos? E eu tenho uma experiência, Gabriel, também muito, muito interessante, sabe? De uma dessas vezes em que eu pensei em desistir. Eu terminei de pregar, não recordo agora se eu preguei na nossa sede. Na época, meu pai pastoreava a Assembleia de Deus Ministério Fortaleza. Não lembro se eu preguei na nossa sede ou se eu preguei em algum outro culto, em alguma outra igreja. Mas quando eu terminei de pregar, que eu cheguei em casa, eu tinha o meu quarto, né? Morava ainda com a minha mãe. Quando eu terminei de pregar, que eu cheguei em casa, eu fui tomado de uma frustração terrível. Né? E eu disse assim: poxa, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais isso para a minha vida. Né? E eu joguei a Bíblia em cima da cama, literalmente joguei a Bíblia em cima da cama e disse: nunca mais eu ponho os meus pés em uma igreja para pregar. Vou ser crente de banco. Quando, de repente, eu senti aquela vontade de orar. Né? E eu estava enfrentando uma dificuldade espiritual, Gabriel, de que eu ia para os cultos e eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Eu pregava e as mensagens não fluíam mais da mesma forma. E eu comecei a questionar a mim mesmo e a Deus: Deus, o que está acontecendo? Eu estou em pecado? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Se eu estiver em pecado, me perdoa. É aquela oração que a gente sempre faz, né? Nesses momentos. E eu comecei a orar a Deus e isso perpetuou-se por alguns meses. E quando eu cheguei em casa, depois dessa pregação, né, foi, como a gente diz aqui, a gota d'água. Eu disse: não vou mais pregar. Eu joguei a Bíblia em cima da cama. Aí eu jantei, aí entrei pro quarto, era aproximadamente 10 horas da noite. E eu disse assim: Senhor, eu lembrei, Gabriel, daquele testemunho do Samuel Mariano também, né, quando ele ficou 2 meses sem pregar e não acontecia nada.
2 meses sem ir para alguma agenda, né? E ele orou a Deus no quarto e quando ele ia desistindo, Deus falou com ele, né? E eu disse assim, Senhor, eu vou orar aqui, mas eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso, sei lá, sentir alguma coisa, pelo menos saber que o Senhor está comigo. E eu orei 30 minutos, quase 30 minutos sem resposta alguma. E eu pensei assim, vou desistir de orar. Quando eu disse assim, vou desistir de orar, a presença de Deus começou a tomar o meu quarto. Começou a tomar a minha vida. E começou a tomar minha vida. E foram 30 minutos glorificando a Deus e falando em línguas estranhas. E quando terminou a oração, eu abri meus olhos, levantei os olhos para o céu e disse assim, Senhor, muito obrigado pelo renovo que o Senhor me deu, né? E imediatamente aquela vontade de desistir foi embora, eu recobrei o ânimo, as forças. E eu entendo o seguinte, que na nossa trajetória, na nossa caminhada, sempre a gente vai, vez por outra, sentir esse desejo de parar. Isso é normal do ser humano, né? As frustrações, às vezes, aquilo que a gente exerce dentro do chamado que Deus nos confiou, que não responde às nossas expectativas, e Deus usa isso para nos provar, porque a gente tem que entender que nem sempre a gente vai pregar, né? Isso é até um conselho para você que me ouve, que me está assistindo e depois, né, que vai ver futuramente esse programa no podcast, no canal da TV Quixadá na Mídia. Também eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Isso é até um testemunho para você, pregador. Não pense que você vai pregar e toda a mensagem à igreja vai explodir de glória. Não, tem gente que pensa isso, Gabriel. Não pense que você vai pregar e toda a mensagem Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai te usar em profecia, ou alguém vai ser curado. Não, vai ter vezes que você vai pregar, não vai acontecer nada. Nada. E Deus vai te fazer entender através disso que o nome que precisa ser glorificado não é o nosso, é o dele. Até mesmo nisso Deus é glorificado. Por quê? Porque quando Deus permite que nada aconteça quando a gente está pregando, Ele quer nos fazer entender que mesmo quando nada acontece, como disse João, importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu me lembro de vezes que eu ia pregar e tem dia que você prega e é um negócio seco demais. Você não sente nada. Mas é aí onde Deus manifesta mais a glória dele na nossa vida. Tem uma frase, eu não sei se foi Billy Graham, não me lembro quem foi, até me passou da memória, que diz, não se preocupe quando a igreja não der glória, é porque ela está aprendendo, né? Então, às vezes, você pregador começa a pregar e você não vê nada acontecer, continua pregando. Um dia algo acontece, né? Um dia algo acontece. E isso é também para os veteranos, viu? Para os veteranos. Tem gente que tem 50 anos de ministério, prega e é mesmo que nada. Entende? Então, assim, isso vai muito do jeito que Deus quer fazer. A gente não controla Deus, é Deus que nos controla, é Deus que nos domina. Então, se Deus ele não batizar hoje, não significa que ele não vai batizar amanhã. Deus tem sua hora de agir, tem seus momentos para agir, de falar, né? Tem culto que a gente vai que é uma benção, mas tem outro que, pelo amor de Deus, não sente nada. Então, isso é algo que serve para a gente entender que Deus ele tem suas formas de agir. Deus ele não age todo momento. Deus ele tem um momento certo para agir no meio de nós. Fala pro povo aí ao vivo, né? Se alguém tiver alguma pergunta para mandar aí no chat, né? Pra gente responder alguma pergunta de alguém, né? A gente tá aqui para isso, né? Isso, é verdade, ó. Você que tem, como prometido, você que tem alguma pergunta a fazer pro Samuel, por favor, essa é a sua hora de perguntar, tá certo? Faça a sua pergunta, tá bom? Pode perguntar o que vocês quiserem a respeito do ministério dele. Se tiver alguma aí no chat, né, ao vivo já, isso. verifica aí. Odilon Carneiro, meu amigo, grande homem de Deus.
Abraço, meu amigo. Odilon Carneiro. Abraço, meu amigo. Odilon. Diácono Odilon, Deus continue te abençoando poderosamente. Benedito José. Eu acho que esse Benedito José, eu acho que é o irmão de lá da igreja, da Madureira. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Benedito. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmã Marlinda Almeida. Sabedoria dos céus, Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Marlinda. Deus te abençoe. Um abraço. Aleluia. Irmã Marlinda, lá de Curitiba, viu? Tá ligada na TV Quixadá na mídia, viu? Curitiba. Curitiba, Paraná, tá nos assistindo. Glória a Deus. Ela disse assim, ó, lá em cima, nos comentários, a voz do pastor Enoque. Todo mundo diz isso, acredita? O irmão Damião tá assistindo a gente. Tá só caladinho na dele assistindo. Tá só caladinho. O próximo programa nós traz o Damião aqui pra Nome vocês de verem ao Jesus. vivo. Irmã Jéssica, paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmã Jéssica, irmão Diego, Deus abençoe poderosamente. Enoque Lopes, pastor Enoque, o pastor Enoque também tá acompanhando. Quem mais? Damião, Deus abençoe, Diácono Samuel. Damião tá escrevendo, rapaz. Eita glória, Deus te abençoe, profeta. É benção. Só chama ele assim, de profeta. Então, os irmãos que tiver alguma pergunta a fazer ao servo de Deus, ó, Bolivar FF, Samuel, conheço desde pequeno, bom te ver pregando e tocando. Quando poderás fazer uma visita aqui na minha fortaleza em Messejana? Bolivar, diga seu nome aí, meu irmão, porque assim, por esse nick de YouTube assim fica difícil. Bolivar Mas FF. diga seu nome aí no chat que com certeza eu posso lembrar. Aqui na Ministério Fortaleza em Messejana. Ministério Fortaleza. Em Messejana, Bolivar. É só você marcar, meu amado irmão, seguir nas nossas redes sociais e entrar em contato e marcar que a gente vai, com certeza. Falando nisso, quais as tuas redes sociais mesmo? Fala aí pro povo. Cara, eu vou deixar aqui ao vivo o meu Instagram pra quem ainda não me segue. É Samuel com 2 L's Costa Oficial, tá certo? Samuel com 2 L's Costa Oficial. Facebook Samuel Costa, só procurar lá. Né? E tem o meu canal também no YouTube. Tá certo? Meu canal no YouTube é Evangelista Samuel Costa também. Se inscreve lá no meu canal, tá certo? Deixa seu like, se inscreve, compartilha os vídeos e nos ajuda aí a espalhar a palavra de Deus, tá Samuel, certo? continuando um pouco com as perguntas. Pois não, Gabriel. Você crê que ainda hoje Deus opera milagres e manifestações visíveis do Espírito? Creio sim. Creio porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando antes de Jesus subir ao céu, enquanto ele estava com os discípulos, ele disse em João 14 e verso 16, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Então, tem alguns aí adeptos do cessacionismo, dizendo que não existe mais dom de Deus sobrenatural, que os dons cessaram, mas hoje em dia, se a gente pesquisar direitinho, se a gente der uma pesquisada, a gente vai ver milagres acontecendo. Aí eles dizem assim, se dons ainda existem, por que você não vai lá no hospital e não cura todo mundo que está doente? Porque os dons, Gabriel, eles não são a prerrogativa humana. E no tempo primeira do coisa COVID que a gente tinha sempre isso, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é isso sobre os dons do Espírito, que os dons eles não são a prerrogativa humana. Os dons são a prerrogativa divina. Ou seja, quem tem o controle sobre o uso dos dons espirituais não é como as pessoas pensam enganadamente, somos nós. Quem tem o controle sobre quando usar e quando operar por meio dos dons espirituais, é o próprio Espírito. Paulo disse isso, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 6, ele diz que é o próprio Espírito que divide os dons, distribui como quer e opera como quer. Tá certo? Então não tem como a gente sair, eu tenho o dom de cura, eu vou sair aí no hospital curando todo mundo. Não existe isso. Por que não existe? Porque o Espírito Santo é quem decide no momento certo, na vontade dele, operar naquele dom que você possui. É verdade. Então,
eu creio, eu sou pentecostal, até o tutano, como a gente diz aqui no Nordeste, né? verdade. E eu creio na atualidade dos dons. Eu creio que ainda hoje os dons do Espírito estão em evidência, né? Eu poderia dizer aqui, não para a minha glória, mas para sempre magnificar e exaltar o nome do Senhor, né? Que algumas vezes Deus já me usou para pessoas e essas pessoas ficaram curadas. Mas outras vezes eu orei por pessoas enfermas e não foram curadas, né? E eu não questionei a Deus, por que o Senhor não me usou, se eu tenho o dom de cura? Porque eu sei que Deus opera no momento que Ele quer. Como eu sempre disse, Gabriel, disse aqui no início e volto a dizer de novo, o nome que deve ser glorificado na minha vida, na tua vida, na vida da minha esposa, na vida do diretor daqui da TV Quixadá na Mídia, o Alisson Felipe, o nome que deve ser glorificado é o nome do Senhor. Né? Tanto na pregação da palavra, como no nosso testemunho pessoal, nos dons do Espírito, no exercício da nossa função ministerial, seja você auxiliar, diácono, presbítero, pastor, evangelista, dirigente de círculo de oração, enfim, seja qual for o exercício da sua função ministerial, você tem que ter em mente que o nome que vai ser glorificado através da tua vida não é o teu nome, é o nome de Deus. Olha, o Samuel contando, eu acho que eu não contei isso para ninguém, eu não sei se nós contamos, mas um dia fomos chamados para visitar uma mulher lá no Sabonete. Irmãos, eu fui na minha antiga cinquentinha. Jesus amado, eu disse, Samuel, bora comigo. Coitada da minha coluna nesse dia. Isso, é verdade. Irmãos, tinha um alto tão grande lá para entrar dentro da localidade. Tinha hora que eu dizia assim, Gabriel, vai mais devagar que as minhas costas tá igual mola de trampolim. Irmão, a moto não aguentou nós dois, a moto parou pelo meio do caminho. Lá vai a moto voltando de novo. E Gabriel, tudo isso por uma alma, né, cara? Tudo isso por uma alma. Que a gente não faz, né? Uma alma com câncer. Uma alma com câncer. Chamaram a gente. Eu disse, Samuel, olha, vamos lá. O Samuel se propôs aí. Fui buscar o Samuel. Nós enfrentamos tudo isso, irmão. Ô lugar longe de medonho. Ô lugar longe de medonho. Chegamos lá, orando pela mulher. Poucos dias depois, a mulher foi fazer a última quimioterapia. Irmão, foi curada. Gabriel, quase fala em línguas estranhas agora. É verdade, ó. Foi curada, irmãos. Foi curada. Então, os dons de Deus não é você forçar para algo acontecer. É Deus querer agir no momento certo. Entende? Tem gente que diz assim, pode... Quer água? Água? Toma aqui, ó. De lugar. Olha, nós, por muitas das vezes, muitos já se frustrou em orar por alguém, presbítero Alisson, e não ser curado, e não ser liberto. Mas não é porque a gente queira, não é porque a gente não queira, é porque Deus não quer. Entende? E tem momento que a pessoa está passando uma luta tão grande na vida dela que Deus não permite ela ser curada até ela consertar o que está errado para Deus agir na vida dela. Entende? Tem pessoa que tem uma maldição na vida dela que ela vai passar a vida todinha debaixo de maldição, mas não é liberta dessa maldição enquanto ela não deixar Deus trabalhar na vida dela. Entende? Então, assim, não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus quer. Se você tem o dom de orar por pessoas, ore, mas se Deus não fizer nada, não se pergunte por que Deus não fez. Nós somos seres humanos, aqui e acolá nós dá uma quedinha e começa a perguntar. Mas não fique frustrado, é porque Deus não quer. Entende? Então a gente já passou por muito isso. E teve pessoas que a gente orava e Deus fazia algo acontecer. É magnificante. Olha, nós temos uma pergunta. Uma pessoa botou uma pergunta. Irmãos, esse negócio de abrir pergunta dá espaço para speed de fofoca, viu? Porque eu vou dizer uma coisa, o povo é uma benção. O povo é uma benção. Olha, Samuel Marlinda Almeida. Samuel, fala a experiência sobre o seu casamento. Eu disse que o negócio é arrochar. Pode pular essa pergunta, não. Ah, Jesus. Não, brincadeira, irmãos. Minha esposa está aqui, né, nos estúdios. E é engraçado, assim, porque a gente se conheceu na igreja, né? Ela veio de Fortaleza, né? Morava aqui em Quixadá, foi embora para Fortaleza ainda jovem, passou um tempo por lá e retornou aqui para morar com a mãe dela, né? E a gente se conheceu na igreja.
E eu nunca tive, assim, nenhuma intenção, né, de namorar com ela. Diante de Deus eu digo isso aqui, né, ela tá aqui me ouvindo, mais tarde lá em casa ela vai puxar minha orelha. Mas é sério, irmãos. Eu, assim, tava decepcionado com alguns relacionamentos frustrados, né? Todo jovem passa por isso na sua juventude. E eu decidi não mais me relacionar com ninguém, né? Enquanto não fosse realmente uma pessoa de Deus para mim, né? E a gente tinha uma certa convivência, né? Porque ela era da mocidade, eu era líder de jovens. E às vezes eu ia para algumas agendas e levava ela, né? Ela ficava brava quando eu não levava ela para uma agenda comigo. Ela ficava brava. E a gente ia, né, para algumas agendas, eu ia pregar, eu levava ela. E a gente foi se aproximando naturalmente, né? A gente foi se aproximando naturalmente. E aí, né, quando foi um dia a gente fez uma viagem para Quixeramobim, né? Para Quixeramobim. Quando a gente ia no ônibus, né? Eu já ia com a intenção de me aproximar mais, né? De conhecer mais, conhecer ela melhor. E aí, na volta, né? Ela vinha perto de mim e a gente começou a conversar, né? A gente começou a conversar. Eu perguntei a ela, né? Sobre a questão dela, como ela era, né? Dos relacionamentos. E a gente foi conversando, foi se aproximando. E no dia 4 de abril de 2022, a gente começou a namorar, né? Namoramos 10 meses. No dia 3 de fevereiro de 2023, a gente noivou, né? E no dia 22 de julho do mesmo ano, 2023, a gente casou no civil, né? Foi um casamento comunitário, promovido pelo prefeito Ricardo Silveira, ali no Vale das Pedras, né? E a gente casou no civil ali. Ali é um luxo. A festa foi top, meu irmão, graças a Deus. Né? Deus é fiel. E engraçado que assim, a gente estava preocupado, né, com o casamento religioso, porque a gente não tinha nada mesmo, sabe? A gente estava passando por uma dificuldade e eu disse assim, minha filha, vamos ter calma, vamos orar, porque Deus vai prover. Diante de Deus, a única coisa com que eu gastei foi com o terno, porque ela ganhou vestido, ganhou bolo, né? Ganhamos um bolo no casal amigo da gente, inclusive o esposo dessa irmã, né, que ganhou o bolo, né? O esposo dessa irmã que deu o bolo pra gente foi quem entrou com ela, né? Porque o pai dela tinha falecido, meu sogro, né? Tinha falecido e não tinha ninguém para entrar com ela. E a gente começou a conversar com ele e ele aceitou, né? De bom grado, né? O irmão Raimundo José, ele mandar um grande abraço para ele, irmã Lúcia, Deus abençoe poderosamente. E fizemos para a glória de Deus e foi uma bênção. E esse mês, dia 29, a gente faz 2 anos de casado, para a glória de Deus. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa. É bênção, viu? Ó, é bênção. Aquele dali, a irmã tá dizendo aqui, ó, casou novo. Aquele outro ali também casou novo. Esse povo é uma bênção. Tem que casar novo mesmo. É verdade, é verdade. Enfrentar os desafios da vida, né? Irmã Cris, vem cá, aparece aqui e dá a paz do Senhor pro povo. Pode vir, venha. Venha. Aqui é a estreia, irmão. Tudo acontece ao vivo. Venha cá e dá a paz do Senhor pro povo aí. Pode vir. Aqui nessa câmera aqui, ó, perto de mim. Aqui. Nessa câmerazinha aqui, ó. Oi, pai. Tá aqui, gente, a minha princesa, ó. A Marlina me bota no estreito. É benção. Gente, esse casal é uma benção. Esse casal é uma benção, viu? Beijo. É uma benção. Olha aí, tá vendo? Tá vendo aí como é as coisas? Fazer inveja pros solteiros. Olha aí. Não, eu vou passar a noite todo dia chorando. Ó, o diácono Germano, meu amigo, Deus te abençoe. Homens de Deus. Odilon isso, Carneiro. rapaz, tá faltando só você aqui. Rapaz, ó, o Bolivar, ele disse assim, ó. Cadê, meu Deus? Irmão Francisco, Bolivar, irmão Francisco, morava em Quixadá, mas Deus levou ele para fazer a obra de Deus em Fortaleza. Você conhece o irmão Francisco? Irmão Francisco. Ele disse assim, ó. Posso até conhecer, mas... Saudade de um evangelismo na rua de Quixadá. Ele escreveu. Mas faz muito tempo, né, que eu saí da Assembleia de Deus Ministério Fortaleza, mas, meu amado irmão, me siga aí nas redes sociais, no Instagram, Samuel com 2 L's Costa Oficial, pra gente
entrar em contato e conversar, né? A gente pode marcar um dia pra gente ir aí. O Cauã Souza, meu mano Samuel, grande amigo e um grande expositor da palavra de Deus. A Cauãzinho. recíproca é verdadeira, meu mano. Deus abençoe. Ó, o Odilon tá fazendo uma pergunta. Ó o Odilon aí, ó. O Odilon botou assim, ó. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no seu ministério? Pois o Senhor começou a pregar novo. Meu grande amigo, Diácono Odilon, Deus continue te abençoando. Um abraço, meu irmão. É um prazer ter a sua audiência aqui assistindo a gente. É assim, meu amigo, eu comecei a pregar com 16 anos, né, de idade, praticamente. Hoje já fazem mais de 10 anos, né, que eu prego o evangelho. 16 anos eu comecei, de 16 para 24 anos, né, de 20 para 29, que hoje eu tenho 29. 4 com 9, eu sou ruim de matemática. Eu também, eu sou péssimo de matemática. A pessoa me faz uma pergunta, eu engano. 4 com 9 é 13, né? 13 anos, né? Então, 13 anos 13 mesmo. De ministério para a glória de Deus, né? Pregando o evangelho. E assim, meu amigo Odilon, foram muitos desafios, né? Como a gente estava conversando aqui agora há pouco. Mas o desafio que eu mais enfrentei, né? Foi a luta contra mim mesmo. Né, como eu estava dizendo aqui para o Gabriel, aqui o pessoal ao vivo, eu creio que estava ouvindo aí, né, eu não considero os demônios, o diabo, como o nosso maior inimigo, né, porque a gente pode vencê-los pelo nome de Jesus. Não que a nós mesmos nós não possamos vencer, mas é uma luta maior, né, é uma luta maior quando nós lutamos contra aquilo que está entranhado dentro de nós, né. Mas pela graça de Deus, né, nós temos evoluído aí, pela graça de Deus nós temos pregado. Deus me deu a graça de pregar em algumas cidades do Ceará, né? Eu falo assim, Gabriel, porque tem pessoas que ainda não me conhecem, né, e precisam conhecer de perto, porque é muito fácil você julgar alguém quando você não conhece, né, mas quando você conhece de perto, convive, sabe a história, você fica mais humano, né? Eu conversei com um pastor, amigo nosso, né, companheiro, no ano de 2020, pastor Ernesto, se não me engano, da Igreja Missionária da Última Hora, e ele falou uma frase, sentado na mesa, a gente conversando, que eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: você quer conhecer alguém? Ande com ele. Ande com ele. Né? Não tem como eu conhecer alguém se eu não ando lado a lado com ele, se eu não estou ali. E principalmente, Gabriel, que hoje em dia, para falar mal de alguém, né, aparece muita gente. Aparece muita gente. Ah, porque fulano isso, fulano aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Mas quem é que liga para saber quando você está num dia ruim, passando de dificuldade? É verdade. Quando você está enfrentando as tempestades da vida, quem é que liga para dizer assim: ô, meu amigo, meu irmão, eu me lembrei de você, como é que você está? Está passando por alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Né? Ninguém liga para isso, ninguém manda mensagem para saber como você está, mas quando o teu nome vira o assunto da roda de conversa, né, todo mundo fala, todo mundo cita seu nome, todo mundo menciona, né? Então, meu amigo Diácono Odilon, né, mais uma vez citando seu nome aqui, esse foi o meu maior desafio, né? E tem sido até hoje lutar contra mim mesmo, mas eu uso a palavra de John Wesley, né, quando ainda em vida, mais próximo do seu leito de morte, ele disse que, se necessário fosse, ele travaria uma batalha contra a carne, as trevas e Satanás até o fim da vida, só para receber a coroa da recompensa. Olha, e é uma grande verdade. A nossa maior luta não é porque não seja contra o diabo, mas a nossa maior luta é contra nós mesmos. Porque a nossa carne, ela sempre nos puxa para o erro e para desagradar a Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, a gente cede facilmente a carne, viu? Cede facilmente a carne. E tem muitos pregadores caindo por conta disso. Felizmente. Como foi crescer sendo filho de pastor? Tá pegando. Não tem problema com isso, não. Jesus. A minha esposa sempre diz que eu sou um pouco... O espelho do pai? Um pouco... Não é nem isso. A minha esposa diz que eu sou um pouco polêmico. Ah, sim. Né? Mas eu não considero polêmico. Eu considero alguém uma honra. Que fala a verdade.
né? Eu não sou aqui o mais santo do que ninguém, pelo contrário, né? Como disse Paulo, eu me considero o principal dos pecadores. Mas crescer como filho de pastor, para mim, pegando a sua frase, foi uma honra e uma responsabilidade. Porque até hoje eu olho para a pessoa do meu pai, pastor Enoque, que está aí assistindo, como um exemplo, né? Um exemplo vivo. Meu pai passou tem passado ainda, né, por uma provação esses dias, né? Teve um AVC no ano de 2022, né? É verdade. Hoje não, 16 de abril de 2025, né? Fizeram 3 anos que ele foi acometido de um AVC, um acidente vascular cerebral. E na noite que ele teve o AVC, eu estava acordado ainda, eu fui no banheiro, né? Quando eu passei, a luz estava apagada, eu vi aquela voz, ele me chamando, né? Eu reconheci que era a voz dele. Quando eu acendi a luz, ele tinha caído no chão, né? Foi tentando se levantar. E foi aquela coisa toda. Ficou alguns dias no hospital regional, chegou em casa, né? E eu via passo a passo a evolução dele ali, ele reaprendendo a andar, reaprendendo a fazer, né, as coisas Tudo do de dia a novo. dia. Isso. Né? E eu considero meu pai um exemplo vivo, né, de fé. Uma das coisas que também sempre me animava quando eu estava querendo desistir é que quando eu olhava para o exemplo dele, né, por exemplo, de alguém abnegado, de alguém que sempre nunca colocou obstáculos para fazer a obra de Deus, né? Às vezes meu pai estava almoçando, Gabriel, e chegava pessoas pedindo a ele: pastor, pelo amor de Deus, a minha filha está endemoniada, está a ponto de se jogar da ponte, ou o meu marido está assim, o meu filho está assim, eu preciso de uma oração, pastor. E ele nunca negou. Nunca negou. Ele se levantava com todo o amor, com toda a dificuldade, ia, orava, né, buscava solucionar, né, o problema espiritual da pessoa através da oração, através da palavra, de conselhos. E eu considero uma honra para mim, sabe, crescer como filho de pastor, saber que eu tenho um pai que me ensinou, né, tudo que eu sei hoje. Se eu sou hoje o homem que eu sou, casado, né, ainda não sou pai, como eu disse, mas se eu sou o homem que eu sou, casado, responsável, né, um homem de Deus, eu considero que eu sou, em primeiro lugar, né, eu devo a Deus, e em segundo lugar eu devo a Ele, como meu pai, né, que me ensinou a dar os primeiros passos na palavra, né. Eu sempre perguntava a ele: pai, texto tal, texto fulano de tal, me ajuda aqui, eu preciso disso. Quando eu precisava lembrar de um texto, eu perguntava a ele, e ele me dizia ali o texto, eu ia lá e tal, né, a gente estudava a palavra junto, e é um privilégio para mim. Olha, nós já estamos terminando, mas como hoje é estreia, meu diretor, por favor, só mais meio centavozinho, só mais meio centavo de pergunta, é porque o negócio aqui tá ficando bom, foi ficar bom agora. Irmão, eu tô me soltando para poder falar aqui à vontade, porque eu tava todo, né, com medo medonho de dar tudo errado. Mas vai ter outras oportunidades. É verdade, vai ter outras oportunidades. Mas deixa eu lhe perguntar algumas coisas. Como lida com as cobranças e expectativas das pessoas em relação a quem está no altar? Gabriel, eu sempre tive a consciência de que, em primeiro lugar, né, a minha esposa disse que eu sou polêmico e, na verdade, eu sou, em certas coisas, né. Eu procuro falar sempre aquilo que eu penso de acordo com, né, o possível. Em primeiro lugar, eu quero dizer, né, eu sei que a gente está no programa ao vivo aqui, que eu não vivo para agradar ninguém. É verdade. Né? Paulo disse isso, e ele disse, Gálatas 1,15, que quando aprove a Deus que no ventre da minha mãe me chamou, né, segundo a sua vontade, para revelar seu filho em mim, não consultei carne nem sangue. Né? Então, em primeiro lugar, eu não vivo para agradar ninguém. Né? Se com alguns erros meus ou algumas falhas, como todos nós somos, alguém ficou triste ou se entristeceu, eu considero que a primeira pessoa a quem eu devo agradar é a Deus. Né? Em segundo lugar, né, as satisfações que eu tenho a dar é a minha esposa, né, como minha mulher, como aquela que divide a vida comigo, né? E assim, dentro do que é possível a mim como diácono da Assembleia de Deus, como homem de Deus, eu tento ser o melhor possível. Né? A cada dia eu busco melhorar, a cada dia eu busco fazer a vontade de Deus, né? E dar exemplo dentro da comunidade que eu vivo, para minha família,
para a igreja que eu sirvo, como diácono, como pregador, né? E eu lido de boa com isso, né? Antes quando eu sabia que alguém estava falando mal de mim, ou estava me criticando, eu me escondia no banheiro, eu ia chorar, né? Mas quando eu fui amadurecendo, Deus foi me fazendo homem de verdade, né? Porque a gente que é homem, a gente precisa amadurecer. É verdade. Eu sempre digo isso para algumas pessoas, a gente que é homem, não tô falando de mulher, né? Mulher é outra coisa. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil, né? Emocionalmente falando. Psicologicamente também a psicologia diz isso. Mas o homem, ele precisa lidar com situações duras, Gabriel, que é para amadurecer. E Deus foi me ensinando isso e eu fui aprendendo, né, a duras penas mesmo, com as pancadas que a vida me deu, fui aprendendo a não ligar, né? Fulano de tal tá falando de você e tal. Oxe, meu alvo é Cristo, né? Eu tô servindo a Cristo. Se eu tô errando, eu vou me consertar com Deus, eu vou buscar ajuda de Deus, né? Quem não erra, quem não falha, né? Me apresente um aí como Jesus olhou para a mulher adúltera e disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Isso aqui não é de forma nenhuma uma apologia ao pecado, até porque o pecado é a raiz de toda sorte de males na vida daquele que é crente. Mas dentro, tanto quanto me é possível, a mim, como servo de Deus, como ser humano, eu procuro fazer a vontade de Deus. Se eu não consigo agradar sempre a Deus, que dirá as pessoas, né? Então, o importante é que Deus esteja se agradando de mim. O importante é que Deus olhe para mim e diga: meu filho, eu estou me agradando da tua conduta, né? Você está fazendo o seu melhor possível. E a Bíblia diz, Gabriel, Salmo 103, verso 14, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, barro, né? Então, Deus, conhecendo a nossa estrutura, Ele conhece as nossas fragilidades. O próprio Senhor Jesus já andou pela terra, já passou. Se Jesus, que era Jesus, Gabriel, não agradou a todo mundo, por que eu ia agradar? É verdade. Né? É verdade. E a gente analisa nos dias de hoje que, mesmo não sabendo da nossa vida, né, muitos criticam, né? E tem momento que a gente pensa somente em chorar, mas Deus, ele quando amadurece a nós, irmão, é algo magnífico, sabe? A pessoa pode se explodir, falar mal de você o quanto ela quiser, você não tá nem aí, entendeu? Eu aprendi que dê todos os dias, por 100 dias, comida a uma pessoa que está com fome, ela vai lhe agradecer, mas passe somente um dia sem dar para ver quem é ela de verdade. Aí você vê ela se revelar, sabe? Então eu aprendo com isso. Vê se tem mais alguma pergunta no chat, né? Que é pra gente encerrar, para não ficar muito estendido. É verdade. Se não tiver, a gente vai fazer os agradecimentos finais aqui. Isso, é verdade. Jesus pulou daqui fora. Tem alguma pergunta aí a fazer? Qual é se você pudesse deixar uma mensagem para a nova geração de ministros e jovens chamados, qual seria? Pergunta de quem? É minha mesmo. É sua mesmo. Tá certo. Até eu achar aqui Uma mensagem para a nova geração de pregadores. Primeiro de tudo, tenham comunhão com Deus. Porque um pregador que não tem uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, ele não tem como exercer a sua função ministerial. Segundo, tenham paciência. Não queiram pular etapas, não queiram queimar etapas, né? Terceiro, que eu poderia falar aqui, né? Estamos no estúdio de TV. Essa é uma ferramenta que deve ser usada para nós propagarmos o evangelho, mas nós temos que ter cuidado com a fama para não deixar subir a cabeça. É verdade. Porque quando a fama sobe a cabeça, a pessoa pensa que é o tal, né? A pessoa pensa que está lá em cima, está lá no pódio, e é quando nós estamos mais alto que nós estamos mais sujeitos a cair. Então, tome muito cuidado com a mídia. Tome muito cuidado com a fama, porque ela é enganosa. As mesmas pessoas que bateram nas tuas costas, que comentaram nos teus vídeos,
que disseram assim, poxa, você é um homem de Deus, você é alguém usado por Deus, você é aquela coisa toda. Quando você vai saber, as mesmas pessoas estão falando mal de você, De fato, as é mesmas verdade. pessoas estão te crucificando, É verdade. te apedrejando, É verdade. e se você não tiver raiz espiritual, se você não tiver maturidade espiritual, a sua chamada vai minar, vai morrer. Então, muito cuidado com a fama. E quarto e último lugar, conselho para jovens pregadores que estão se levantando na geração de hoje, né? Eu posso dizer que ainda sou um jovem pregador, né? Ainda não cheguei aos 30 anos, mas já vivi algumas coisas e passei por algumas coisas e eu posso dar conselhos a essa nova geração. Eu diria a você o que disse John Wesley: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Não existe pregação sadia, saudável, sem a presença do Espírito Santo. É verdade. Irmãos, o nosso programa está ficando por aqui, mas antes queremos fazer uma oração por você, tá certo? Diácono Samuel estará orando por você. Você que está enfermo, que precisa de oração, coloca aqui rapidinho no seu no comentário, tá certo? E perdão por nós ultrapassar demais, o nosso diretor deu um erro aí, mas perdão por ultrapassar demais, é a primeira vez, irmãos, é a primeira vez, tá certo? A gravação do programa da Madureira era gravado, irmão, nós passava 3 horas dentro desse estúdio para gravar um programa só, entendeu? Ele tá de prova, 3 horas, tinha um dia que chegava 4 horas, entende? A gente gravando o programa, às vezes errava, não é, aqui é ao vivo. Entende? Você que tá me vendo aí tomando água direto, irmãos, eu tô com um problema tão grande na garganta. Eu passei 2 dias dentro da regional com meu tio. Graças a Deus, Deus deu alta pra ele. Eu não preciso voltar lá, por isso que eu tô... Vou orar por ti também, Gabriel. Não, eu tô me enfiando de água aqui pra ver se para esse negócio, tá certo? Então, perdão por nós ter alongado, tá certo? Nós vamos trazer aqui o Diácono Samuel outra vez pra... terminar essas perguntas, porque, irmão, ou pergunta medonha. Tem cada pergunta aqui que eu vou dizer, viu? É bênção. Mas como o horário Vai já guardando se as passa, perguntas aí para isso, outra, é verdade, pra outra eu vou guardar oportunidade. essas perguntas para outra oportunidade. Como o horário já se encerra, já é hora da novela, irmão, vigia. E nós vamos agora aqui fazer uma oração Pode falar mal pela da sua novela vida. do povo, não. Que é isso, rapaz, misericórdia. Horário nobre de TV, horário nobre de TV. Irmãos, se falar mal da novela, tem crente que fica tiririca. É verdade, é verdade. Olha, vamos estar orando aqui pela sua vida, tá certo? Eu louvo a Deus pela sua vida. Samuel, deixa as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer, né? Eu só tenho aqui a agradecer por tudo que vocês têm me proporcionado aqui. Agradecer ao diretor da TV Quixadá na Mídia, irmão Alisson Felipe, que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, que Deus faça crescer cada dia esse estúdio. Agradecer ao irmão Gabriel pelo convite, amém. que Deus continue te abençoando. Agradecer a você que ficou assistindo aí a gente ao vivo até agora, né, suportando aqui nós dois, que Deus abençoe poderosamente. Agradecer aqui a presença da minha esposa, Deus te abençoe, meu amor, te amo em nome de Jesus. Deus, como é Louvado fofo. seja Deus. Agradecer a todos vocês, né, e agradecer a Deus, né, pela oportunidade, porque Ele nos permitiu mais um dia. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, meu Deus, no final deste programa, Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade que Tu nos concede. Papai, se nós falamos alguma coisa que não foi do Teu agrado, que o Senhor nos perdoe, nos purifique. Nós somos seres humanos e estamos lutando para cada dia sermos melhores. Senhor, meu Deus, eu te peço por todas as pessoas que estão ao vivo agora, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, meu Deus e meu Pai, com alguma enfermidade, seja ela de ordem física ou de ordem espiritual. Eu te peço em nome de Jesus que a Tua poderosa mão possa, Senhor, meu Deus, se estender sobre as vidas de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que elas possam ser curadas pelo poder do nome de Jesus e pela fé que elas possuem em Ti, Senhor.
Eu te peço por todos aqueles também que estão assistindo, que estão se sentindo desanimados, que estão se sentindo aflitos, Senhor meu Deus, que estão com vontade de desistir, de parar, pois nós sabemos que não é fácil, Senhor, enfrentar as lutas diárias que nós enfrentamos para estar de pé diante de Ti. Mas eu te peço que Tu possa renovar as forças de todos aqueles que um dia, Senhor meu Deus, já caminharam na Tua presença. Se há alguém, Senhor, aí que está afastado da Tua presença ou que ainda não Te conheceu como único e suficiente Salvador, que Tu possa visitar o coração dessas pessoas agora e que no nome de Jesus elas possam ser tocadas pela Tua presença, Senhor. Pai, eu Te agradeço por tudo e pela fé, Senhor, eu já creio que muitos outros programas desses serão transmitidos para que nós venhamos a glorificar o Teu nome. É o que eu Te peço e já por fé eu Te agradeço em o nome de Jesus. Irmãos, amém. Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus pela continue te sua abençoando. audiência, que Deus abençoe. Próxima sexta-feira, grava aí, próxima sexta-feira teremos novamente programa, tá bom? Olha, por favor, pelo amor de Deus, não custa nada você se inscrever no canal da TV Quixadá na Mídia. Deixar seu like. Deixar seu like, comentar, Compartilhar, né? compartilhar. Também, que é importante. Irmãos, olha, a live acabou, mas o vídeo continua lá no canal, tá certo? Quem quiser... Vai pro meu canal também. Isso, vai pro seu canal? Vai pro meu Pronto, canal. Eu vou botar no meu também, gostei. Eu vou inclusive, Gabriel, tu manda pra mim no WhatsApp o link do canal, Tá TV Quixadá na Mídia, pra me deixar também, né, na descrição os créditos. Pronto, lá, tá TV Quixadá na tá Mídia. uma beleza. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Gabriel de Madureira, só isso, Gabriel de Madureira. E no YouTube é Gabriel de Madureira. Irmão, Deus te abençoe, tá certo? Deus te abençoe, irmãos, Muito em nome de obrigado, Jesus. que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, tá certo? Deus abençoe a todos. Amém, Pai do Senhor Jesus. Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem!